Olá, você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina. Eu sou o Rafael Machado e esse é mais um episódio da série Deputados do Paraná. O podcast da Folha é um projeto ainda em fase inicial, mas que já pode ser ouvido no Spotify ou no iTunes. Você também encontra nossos episódios lá no SoundCloud. E se o ouvinte quiser indicar alguém que gostaria de ouvir ser entrevistado por aqui, é só colar lá no nosso Instagram ou acessar o nosso Facebook, o Facebook da Folha de Londrina, e enviar para a gente a sua sugestão através das nossas redes sociais. Nesta semana você vai ouvir uma série de entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos com maioria dos votos na região de Londrina, que iniciam a gestão 2019, agora no começo de fevereiro. Neste episódio, a Folha conversa com o deputado estadual Thiago Amaral, do PSB. Londrinense, tem 33 anos, advogado e foi reeleito deputado estadual com 79.455 votos. Nesta entrevista, o deputado fala sobre a necessidade de trazer novas indústrias para a cidade, a importância do setor de inovação e também revela qual será a postura dele, a posição dele lá na Assembleia Legislativa e também diante do novo governador Ratinho Júnior. Olá pessoal, sou o Thiago Amaral, deputado, estou entrando agora no meu segundo mandato, estou com 32 anos de idade e fui reeleito agora com praticamente 80 mil votos agora para esse segundo mandato. Eu queria que fizesse uma reflexão sobre o que você acha que você acertou, sobre o que acha que você tem que fazer diferente, nessa próxima legislatura. Quais são as avaliações? Bom, o meu foco inicial sempre foi fazer a política ser mais efetiva, mais resolutiva do que ela vinha se apresentando. Porque o pensamento da sociedade sempre foi de que a política realmente ela é muito lenta, é só enrolação, ela é feita de promessas, de se gerar expectativas e nada acontecer. Mas na política ela é fundamental, né? Sem a condução política adequada a gente não consegue perceber o desenvolvimento de uma cidade. Então a gente tem exemplos em diversas cidades da nossa região que vem apresentando modelos absolutamente inovadores de gestão que foram capazes inclusive de trazer a própria sociedade para o debate do dia a dia essas discussões. Então eu entendia que a gente precisava destravar justamente os investimentos na nossa região para que as coisas pudessem voltar a acontecer. Então o meu foco foi justamente montar uma equipe que tenha a minha linha técnica, com capacidade justamente de conhecimento de projetos, captação de recursos e inovação para que as coisas pudessem acontecer. E ao longo desses 4 anos, o nosso foco foi justamente transformar um pouco essa característica da política de várias formas. Uma delas, portanto, foi justamente nesse formato da captação dos recursos, que nós colocamos como objetivo fazer com que Londrina e a região norte do Paraná voltasse a ser a região que mais captasse recursos no estado e que tivesse o maior número de investimentos de obras importantes para a nossa região. A gente tinha uma história muito ruim em relação a isso, mas nós conseguimos fazer aí o início da duplicação da PR-445 até Mauá da Serra, que é uma das obras mais importantes. Conseguimos autorização agora do governo do estado para a licitação de 2 grandes obras, do Irerê e da Bratislava e do Grêmio, e fizemos isso justamente em conjunto com a sociedade, que esse foi também uma das mudanças. Não é o desenvolvimento baseado na cabeça do político, mas é o desenvolvimento baseado na perspectiva da sociedade, aquilo que quem está no dia a dia entende ser mais relevante. Uma outra grande ação foi também pela diminuição da estrutura pública e desburocratização, diminuir as dificuldades que o cidadão tem para viver, empreender, gerar emprego, trabalhar. Então nós montamos a Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa, que só aqui no Paraná tem o objetivo de fazer a revisão das 19 mil leis que o Estado tem. Isso é um absurdo, nenhuma sociedade consegue se entender com tantas regras assim, porque são regras totalmente conflituosas, antiquadas, que bagunçam e não organizam. Nós conseguimos revisar mais de 5 mil, das quais 4.300 leis nós identificamos serem absolutamente inúteis e estamos retirando já do ordenamento jurídico. Parte delas já foram inclusive revogadas e outras atualizadas. E conseguimos também fazer um grande avanço no desenvolvimento humano, que é com a vinda do Colégio da Polícia Militar, o primeiro colégio da Polícia Militar do interior do estado. É um colégio que tem como ponto principal
a qualidade do ensino, mas também o desenvolvimento humano, através da disciplina, do respeito e da responsabilidade. Não são características que realmente formam um cidadão capaz de transformar a nossa sociedade e o nosso país realmente numa nação adequada e desenvolvimentista. E esses jovens hoje, têm hoje aqui em Londrina, numa das regiões historicamente mais complicadas da nossa cidade, que é no Jardim Leonor, uma qualidade de ensino que poucos cidadãos no Brasil têm. E esse resultado em menos de um ano já faz com que esse colégio seja um dos melhores da nossa região. Já está acontecendo, tudo isso aí já está na prática. E um dos pontos que, na minha opinião, são mais importantes, que eu penso que eu preciso avançar, no início do meu mandato, eu sempre coloquei muito que a política precisaria levar às pessoas o resultado do seu trabalho. E realmente o meu foco nunca foi muito a divulgação. Eu nunca trabalhei muito para explorar a divulgação. Eu sempre trabalhei em vários ambientes restritos, menores, com a própria sociedade, com entidade civil, com a sociedade civil organizada, que hoje são grandes parceiros meus, e no dia a dia com as pessoas. Mas não explorei tanto assim as mídias sociais e os meios de comunicação mais diversos. Então, o político precisa disso, ele precisa se comunicar mais, ele precisa levar mais os seus projetos, até para que as pessoas possam entender melhor qual é o trabalho. Trabalho tem muito resultado, os resultados estão aí, tudo que eu falei até agora são questões que a gente já trabalhou, mas é importante agora também a gente entender esse novo modelo que a sociedade está se pautando e aproximar ainda mais dessa comunicação. Mas o resultado, na verdade, foi muito bom, né? Esses quase 80 mil votos demonstram que, apesar de, para mim, isso ser um ponto crítico, para muitas pessoas que falam comigo, acham que, na verdade, o meu trabalho nesse aspecto também foi muito bom. Todo esse trabalho é feito em proximidade com então, o governador Beto Richa, né? Você seja na base de apoio do governador. Como que deve ser em relação ao novo governo, ao governo que assume agora em 2019? O deputado estadual, ele tem uma importância única, que é representar a sua região. Qual é o ponto mais carente que a nossa região tem? Que, para mim, é justamente o foco de trabalho que a gente tem que ter. Se as pessoas sentem uma carência, a gente tem que atuar. Era justamente a chegada de investimentos. Para você captar investimentos, você precisa ter bons projetos, você precisa ter um bom planejamento, ter boa articulação, ter força política. E eu estarei, obviamente, sempre próximo às pessoas que tiverem, e aos governos que tiverem esse pensamento de investir na nossa região. E, caso contrário, caso a gente não perceba esse objetivo, evidentemente que a minha rota será de colisão. Então, muito mais depende da postura do governo que estiver do que propriamente da minha. A minha já está clara. Vou cobrar e vou exigir os investimentos para a nossa região. Se o governante estiver nessa linha, evidentemente que a possibilidade que a gente tem de se aproximar é maior. Caso contrário, a nossa linha será muito mais crítica. O ponto mais crítico que teve nesses os últimos 4 anos do Beto Richa foi justamente a votação da mudança do Paraná Previdência, que deu todo aquele conflito no dia 29 de abril. Né? Você votou favorável, você votou com o governo. Né? Você acha que valeu a pena? Como que ficou o relacionamento com professores e servidores depois dessa mudança, que era uma mudança que, pelo resultado daquele dia, né, mostrava que eles não queriam? Nós devemos separar as coisas. Primeiro, quando eu disputei minha primeira eleição, o que sempre ficou claro para mim, é que as pessoas não queriam que os deputados e os governantes, os políticos que chegassem ao poder, eles simplesmente mudassem a sua forma de pensar ou amoldar a sua forma de pensar em função do governo que lá estivesse. E foi justamente isso que eu fiz. Nem em relação ao governo e nem em relação a nenhum tipo de pressão escusa ou aberta que a gente possa sofrer. O parlamentar e o político, ele tem que ter condições de defender as suas posições de forma clara e de forma direta. E foi exatamente isso que eu fiz. Tenho certeza que o papel de um político não é agradar sempre a todas as pessoas nas suas mais diversas expectativas, mas é agradar o desenvolvimento da nossa sociedade e do nosso Estado. Aquele projeto, ele se mostrou, naquele momento, correto, e o resultado está muito claro hoje. Se nós analisarmos o contexto entre todos os estados da nação brasileira com o Paraná, fica muito claro o quanto o Paraná se destacou e se diferenciou em diversos aspectos, mas principalmente em relação à sua sustentabilidade econômica. O equilíbrio fiscal do estado do Paraná hoje é evidente. Isso, qualquer estudo, seja do Congresso, seja de órgãos
do Banco Mundial, ou até mesmo de instituições avaliadoras de crédito em nível internacional, fica muito claro que o Paraná hoje apresenta um nível de estabilidade muito grande econômica. E é isso que a gente esperava. Não adiantava, naquele momento, nós pensarmos que uma estrutura absolutamente rica poderia se sustentar quando justamente o seu financiador estava pobre. O financiador, no caso, era a população paranaense e diretamente ali o Poder Executivo. Então, o que nós fizemos, e o meu voto, em nenhum momento ele retirou qualquer tipo de direito de ninguém. É só a gente perguntar hoje para qualquer servidor público do Estado como está o seu salário. Se o salário está em dia, como é que estão as suas verbas que complementam, como por exemplo o auxílio transporte, que também era um dos pontos que falavam que seriam retirados. Todos os servidores públicos, inclusive os professores, continuam recebendo. Então, nenhum único benefício foi retirado. A única coisa que foi feita foi, tecnicamente falando, uma mudança na Previdência do Estado, que fez com que a forma de pagamento e de aportes do governo do Estado fosse modificada. O plano atuarial e o plano econômico de aportes da Previdência do Estado. Então, todos hoje os servidores continuam recebendo, os aposentados continuam recebendo, os que irão se aposentar continuarão recebendo, o Ministério mesmo da Previdência aprovou essa mudança que foi feita. Então, o discurso que foi construído foi um discurso muito penoso e equivocado, mas a realidade hoje é essa. Quais os efeitos que nós tivemos depois daquilo? Alguém perdeu algum direito? Não. Alguém perdeu o salário? Não. Algum aposentado não recebe? Não. Todos recebem. Então, infelizmente, aquela tese que foi construída, desculpa falar, mas é a verdade, ela não passou realmente de uma tese que foi construída em função do debate político. Eu não entrei no debate político. A minha análise foi técnica e o resultado está aí. O Estado está bem, está equilibrado economicamente, em termos fiscais está equilibrado e todo mundo continua recebendo os seus salários. Esse era o grande objetivo. Uma outra questão que foi levantada nos últimos anos em relação aos pedágios. Vários estudos, houve CPI dentro da Assembleia, antes da sua legislatura, inclusive, mas houve. Tem comissão de acompanhamento dos pedágios e agora, nesse último ano, nos deparamos aí com a Lava Jato chegando no pedágio do Paraná, com prisão de diretorias, né? É durante essa próxima legislatura que vai ser discutida a renovação, ao que parece já está excluído, mas que vai ser discutido o futuro do pedágio do Paraná. Você acredita que ele deve ser mantido, ele deve ser revisto, ou você acha que poderia até poderia até haver uma renovação dos atuais contratos? Como que você vê a situação das rodovias pedagiadas do Paraná? Um princípio eu sigo na vida pública, que a minha escola é do direito e alguns princípios são fundamentais, e um dos que eu sigo é: nada daquilo que você não consegue explicar, ele pode permanecer e pode perdurar na administração pública. Então, esse contrato dos pedágios jamais foi possível ser explicado. Tanto que nós tivemos já, como muito bem foi colocado, CPIs do pedágio. Tudo bem que eu realmente sou contra CPIs, acho que sempre que cabe em pizza, mas já tivemos CPIs do pedágio, já tivemos investigações anteriores, já tivemos decisões da Justiça Federal, da Justiça Estadual, já tivemos estudos e pareceres de técnicos do Estado, como também de fora do Estado, em relação a esses contratos, e jamais, em momento algum, conseguiu ficar claro em relação às obras, aos prazos, aos aumentos do pedágio. Então, é evidente, não há como você pensar na hipótese de renovar um contrato de pedágio ou de qualquer outro serviço que seja, não interessa se é de pedágio ou não, que você não consiga sequer fiscalizar. Então, claro, absolutamente contrário à renovação do pedágio. Agora, se vamos manter com um novo modelo ou se vamos acabar com o pedágio, essa discussão é a discussão que o povo paranaense tem que fazer. Eu não conheço nenhum lugar hoje no mundo em que existam rodovias em boa qualidade que não tenham o formato do pedágio sendo aplicado. Se nós tivermos uma outra solução, que não seja através do pedágio, eu acho que essa discussão é válida e é importante ser apresentada, a solução tem que ser apresentada. Agora, se nós não tivermos, o que nós temos que discutir é qual é o modelo que nós devemos implantar aqui no Paraná para esses próximos anos de execução. E, pessoalmente, acho que é nesse segundo formato que o setor produtivo e a sociedade como um todo estão analisando.
Nós já começamos aqui em Londrina uma discussão junto com a Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento da nossa cidade, que envolve a Associação Comercial, a Sociedade Rural, o Sinduscom, o Sindimetal, o Clube de Engenharia, a própria Folha de Londrina também é parte dessa comissão, cujo objetivo é debater os assuntos de investimentos da nossa cidade. Mas, pela característica técnica dessa comissão, esse é um debate que também será pautado junto à comissão. Então, o Clube de Engenharia e a própria UEL, que tem lá um representante, um professor aposentado, o Stan, que também faz parte dessas discussões, que também já foi diretor do DR, a gente já tem debatido com eles esse formato. Então, o que nós precisamos é definir e entender qual é o melhor modelo que a gente tem para apresentar, se nós não tivermos uma outra alternativa que possa ser apresentada sem que o pedágio seja utilizado. Então, para mim, qualquer uma vale, mas o que eu vou escolher é aquela que for a mais viável e tecnicamente a melhor para o nosso estado. Eu só queria fazer uma última pergunta para essa próxima legislatura. Projetos que você vislumbra, que áreas você deve focar para trazer verbas, recursos, como deve ser? É o desenvolvimento da região norte do Paraná. Isso, desde quando eu me entendo por gente, é uma das pautas que eu comecei, obviamente, a discutir e debater a nossa região. É uma das pautas que eu sempre trabalho, porque não há como você falar em desenvolvimento de educação, desenvolvimento da segurança pública, desenvolvimento da saúde, sem que a gente tenha desenvolvimento social, que, antes de mais nada, vem através de atração de empresas, apoio à ampliação das empresas locais, apoio às microempresas, ou seja, geração de emprego. Aqui em Londrina, por exemplo, a gente tem feito um trabalho muito forte com o desenvolvimento da inovação. A gente está apostando muito que o desenvolvimento econômico da nossa região aqui seja pautado nesse que é o carro-chefe mundial, que é a inovação. Cidades como, por exemplo, Florianópolis tem hoje quase 30% de todo o seu orçamento baseado na inovação. Enquanto muitos pensam que a cidade de Florianópolis está baseada, na verdade, no turismo, não, ela está baseada na inovação. E Londrina é uma cidade que tem algumas características positivas e outras nem tanto para alguns tipos de empresa. E o que a gente entende é, quanto melhor o valor agregado dos produtos que nós tivermos aqui, mais fácil nós atrairmos essas empresas. Então, nós estamos trabalhando para que o aeroporto seja realmente ampliado, para que essas cargas possam ser exportadas ou até mesmo comercializadas via o nosso aeroporto. Estamos investindo pesado nessa linha de inovação para que empresas com altíssimo valor agregado possam se instalar aqui. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos aumentar a renda do município, vamos aumentar a riqueza no nosso município e vamos gerar empregos que paguem melhores salários. Vamos melhorar a vida da nossa região. Então esse é um dos pontos, obviamente, mais importantes, que é o desenvolvimento integrado, que é claro, já é uma linha daquilo que eu vinha trabalhando. Melhorar a captação de recursos ainda mais, a gente tem outras pautas que vão entrar, como o próprio contorno norte, além desses 2 viadutos que eu já citei também, temos também o próprio aeroporto, a duplicação da 445, que a gente já conquistou ela até Irerê, nós temos que chegar até Mauá da Serra, e obviamente outras obras estruturantes mais, como também o próprio viaduto da PUC, ali também na 369, que também é uma outra estrutura importante, que está sendo debatida com a Comissão de Infraestrutura. E, para finalizar, 2 pontos, esse processo de revisão legislativa, né, que eu tenho um grande objetivo de iniciar esse processo, como já foi iniciado, mas implementar aqui o modelo de leis mais modernos do Brasil. O que significa dizer isso? Que toda lei que existir no Paraná são leis que você pode esperar que vão gerar resultado. E essas leis não vão gerar obrigações maiores do que aquilo que a gente realmente precisa para o cidadão. Quer dizer, ninguém vai ter que ir 7 vezes numa estrutura ou num espaço público para retirar, às vezes, uma certidão ou uma licença. O nosso objetivo é que a legislação ela melhore a ponto de deixar mais dinâmica a vida do cidadão. E os colégios da Polícia Militar, né? Não adianta nada transformarmos a nossa sociedade numa sociedade que oferte mais oportunidades ao cidadão, sendo que muitos dos nossos cidadãos não têm a oportunidade de disputar essas posições. Então nós temos que qualificar também o ser humano. E a melhor forma de qualificar o ser humano que eu conheci e já pude colocar na prática é o Colégio da Polícia Militar. Então nós estamos agora num processo de expansão desses colégios também para outras regiões aqui do norte e de uma forma geral também para o estado do Paraná. Então o desenvolvimento integrado para gerar oportunidades, a eficiência da administração pública para facilitar a vida do cidadão e o desenvolvimento humano através dos colégios da Polícia Militar, esses são os focos do meu trabalho. Você ouviu o podcast da Folha de Londrina com o deputado estadual Tiago Amaral, do PSB.
Para ouvir mais entrevistas como essa, siga a gente lá no Spotify. Também estamos no iTunes. Se você quiser fazer sugestões, enviar críticas e elogios, mande uma mensagem em nosso Instagram ou também pelo Facebook. E aproveite e siga a nossa conta, @Folha de Londrina. Até a próxima, pessoal. Grande abraço e até mais.